A inadimplência e pedidos de recuperação dispara no agro e preocupa o maior agente financeiro aí do agro, o Banco do Brasil. Chegou a hora, então, da gente conversar, saber a análise de Ana Amélia Lemos, jornalista e senadora, aqui com a gente hoje no nosso bate-papo semanal. Muito bem-vinda. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Simone. Boa tarde aos nossos telespectadores do Agro Tarde. É um prazer estar aqui de volta. Que bom. Ana, temos muitos assuntos. Um deles é esse, o endividamento no campo, preocupando aí as instituições financeiras, principalmente o Banco do Brasil, que tem a maior carteira, não é, agrícola do agro. Como é que você analisa, a gente já vai soltar uma reportagem aqui, mas como é que você analisa nesse primeiro momento essa preocupação? Do lado de cá, os produtores, né, endividados, né, inadimplentes, a gente sabe de muitas coisas que chegam nesse resultado final, e do lado de lá, os bancos, não é, com esse endividamento, preocupando os resultados. Simone, vamos falar simplesmente. O produto do banco é o dinheiro. O dinheiro via empréstimo para o agricultor. Para o agricultor que toma o dinheiro emprestado no banco, o produto é a soja, é o milho, o algodão, o produto que ele produz, o arroz, o feijão, é o produto que ele produz, é o mercado que ele tem. Quando o produto que ele está financiando para plantar e depois colher, cai o preço, ele está perdendo prejuízo. E aí a situação não fecha a conta entre o dinheiro que ele tomou, com um preço mais caro, com o produto que ele vende, que caiu o preço e não tem logística, a logística está cada vez mais cara, a burocracia está cara, então essa conjugação, essa equação é complicada. Por isso, aliás, do aumento do número de recuperação judicial e do crescimento no Congresso Nacional do projeto da securitização das dívidas agrícolas. Isso é um tema muito preocupante para o sistema financeiro, que tem no dinheiro, no empréstimo, o principal produto para venda para o mercado. Exatamente por isso o sistema está preocupado. O Banco do Brasil registrou neste ano, que passou agora no exercício fiscal que acabou, um prejuízo, quer dizer, não, a lucratividade, vamos falar bem, porque é uma entidade oficial, com ações na Bolsa de Valores, e as ações tiveram queda exatamente por causa da redução do lucro que o banco teve. Quanto mais lucro, mais dividendos ele compartilha com seus acionistas, pequenos, médios ou grandes. Então, essa é uma situação. O aumento dos pedidos de recuperação judicial tem sinalizado exatamente esse descasamento e essa dificuldade do produtor por conta exatamente desse pedido agora da securitização, que houve acidentes climáticos não só no Rio Grande do Sul, mas em outras partes do país. Então, o governo precisa agir com celeridade para que o problema não amplie de repercussão econômico-financeira, não só para o sistema financeiro, o Banco do Brasil, o principal agente do agronegócio, mas também para os próprios produtores rurais, com eficácia sobre a questão de logística e também agora com essa questão do tarifaço. Para o Banco do Brasil há um ingrediente adicional, que é o perigo das sanções da Lei Magnitsky atingir o Banco do Brasil, que é quem paga o salário do ministro Alexandre de Moraes. Então, se isso atingir aqui, também vai ter problemas. No passado, sanções econômicas decretadas por países em vários lugares do mundo acabaram afetando operações de bancos estrangeiros, um banco da Inglaterra e um banco da França, que ousaram desafiar as sanções americanas a esses países. Então, as operações feitas tiveram uma multa milionária para esses bancos. Se a moda pega, no Banco do Brasil ou outras instituições também estão. Por isso, todos estão com as barbas de molho, como a gente fala no ditado popular. Todo cuidado é pouco e aí se espera que talvez uma negociação, um entendimento, uma conversa séria sobre isso, porque o sistema pode sofrer algumas consequências bastante sérias, Simone. Aproveitando aí, tem o teu gancho em relação ao Trump, tem a decisão do ministro Flávio Dino, não é, Ana, em relação sobre as leis, né, estrangeiras sendo aplicadas aqui no Brasil, né? Tem essa salva aí, né? Exatamente, mas é exatamente aquela coisa, uma coisa puxa a outra. Vai puxando a outra. Vai puxando a outra e aí isso vai apenas ampliando as dificuldades no entendimento sobre esse tema. Então, qual é o limite que tem da operação e qual é? Claro que o que ele fez, o ministro Flávio Dino, é exatamente não permitir que a lei americana venha impactar sobre uma instituição brasileira oficial. O maior controlador é o governo federal, o maior controlador do Banco do Brasil, é o maior acionista, não é o
quanto ao maior acionista e, portanto, as consequências que isso terá no âmbito de todos aqueles que são servidores públicos, como é o caso até do ministro Padilha e subordinados lá do Ministério da Saúde, que estiveram envolvidos no programa Mais Médicos relacionado a Cuba. Então, é um processo complexo para ser digerido. A posição do ministro Flávio Dino foi uma decisão cautelar de exatamente preservar o que é brasileiro, instituição brasileira relacionada com questões brasileiras são brasileiras, é o entendimento da Suprema Corte. E a Embaixada dos Estados Unidos, né, declarando que nenhum tribunal estrangeiro, né, pode anular, estou lendo aqui, as sanções impostas pelo país. Vamos ver que essa novela está só começando, né, Ana? Vamos ver os próximos capítulos disso tudo. Ana, continuando na nossa pauta em relação à inadimplência, o Ministério da Agricultura tem buscado, então, medidas para enfrentar os impactos aí das recuperações judiciais no ambiente de negócios do agro. Na Comissão de Agricultura da Câmara, então, o diretor de Política de Financiamento ao setor agropecuário, Tiago Nunes, ele destacou, então, 3 frentes de atuação que buscam, então, reduzir a assimetria, né, de informações, criar um cadastro positivo, também adotar boas práticas na escolha e também na classificação dos administradores judiciais. A gente sabe que o setor agro ele é impactado por multifatores, né? Foram citados aqui, né? Questão do clima, disrupção da cadeia de insumos, preços, volatilidade de preços, riscos geopolíticos, barreiras que a gente estava acostumado, tarifárias e barreiras não tarifárias, né? Então, se soma tudo isso e realmente prejudica a questão da gestão do empreendimento. São incertezas que impactam na decisão do produtor rural na hora que ele decide em financiar algum tipo de empreendimento. E aí a gente cai nesse contexto atual, que nada mais é do que informações com relação à liquidez e à solvência do empreendimento ou do produtor. A gente está trabalhando com três participantes, né? A Associação Nacional de Birro de Crédito, o Banco Central e mais o MAPA, na elaboração de um cadastro positivo. Qual é o objetivo? O mesmo objetivo de responder o WhatsApp, de mostrar que os dados da Serasa em nível é pequeno, no universo grande, reduzir a assimetria de informação. Então, tudo isso para reduzir a assimetria de informação e para que os investidores tenham noção de que o setor ele é pujante. E, claro, acontece alguns casos em que sai fora da curva. Além disso, chegou um pedido para a gente observar exatamente boas práticas no processo de seleção do administrador, né? Qualificação e remuneração. E, por último, é a questão do seguro. Apesar de não ser o único instrumento de gestão de risco, o seguro ele é muito importante, até por conta desses multifatores que afetam, e a gente precisa incentivar mais os seguros para mitigar esses riscos que vêm externamente, né? Não está ali na decisão do agente propriamente dito. Pois é, né, Ana, o MAPA, o Ministério da Agricultura, buscando, então, essas medidas para enfrentar esses impactos, né, que a gente vê dos dois lados. Isso aí está muito no tom que foi usado agora pelo técnico, pelo representante do MAPA, relacionado à ausência no Brasil de um sistema de seguro de crédito, que é o seguro melhor, seguro de crédito, esse que é o Proagro, mas um seguro real de renda. Quando o agricultor perde ou tem um prejuízo, o seguro da renda dele vai cair, ele não vai poder pagar o banco. Então, esse seguro vai garantir exatamente a adimplência dele, evitar exatamente essa questão dos pedidos de recuperação judicial e vai ser bom para todo lado. Agora, isso é uma luta de muitos anos que o setor não conseguiu ainda resolver adequadamente. Eu acho que do tamanho que o Brasil eu diria, é inadmissível que a gente não tenha ainda encontrado um sistema eficiente e em condições de custo desse seguro adequados aos produtores brasileiros. Então, quem é grande produtor sabe como fazer, tem lá as suas operações de garantia, tudo. Agora, o médio produtor, pequeno e médio produtor, esse está desamparado. Então, a falta de um seguro é prejuízo na certa quando há um acidente climático ou outro tipo de ocorrência, não é? Como agora, por exemplo, uma queda dos preços, tem a produção, mas o preço não está remunerando adequadamente para que ele tenha o pagamento do que ele custeou, a lavoura dele, e ainda mais o lucro que advém do investimento feito naquele tempo, entende, Simone? Então, realmente a hora, eu acho que não pode mais esperar, a não ser criar um bom sistema de seguro de crédito, seguro de renda para os agricultores
agricultores. Em tempos de agora, de tarifácio, não é, Ana? A gente vê Mais ainda essa viabilidade sendo questionada, né, do investimento do nosso próprio produtor. Seguindo aqui no mesmo assunto, o atraso, então, nos pagamentos de empréstimos rurais estão em alta, como a gente viu, no Banco do Brasil. A Ana já comentou aqui, mas os valores da inadimplência superaram, então, os 12 bilhões de reais. O Banco do Brasil divulgou o balanço das atividades do primeiro semestre e apontou recuo de 0,3% na carteira de agronegócios na comparação trimestral. Enquanto o desempenho da instituição financeira neste segmento foi de 406 bilhões e 200 milhões de reais no primeiro trimestre, no segundo trimestre retraiu para 404 bilhões e 900 milhões de reais. Esse é o primeiro recuo desde junho de 2023. As projeções para o ano também apontaram corte para a meta de crescimento. Antes a previsão era de 5% e 9% e agora está entre 3% e 6%. O balanço do Banco do Brasil também destacou uma elevação da inadimplência no agronegócio, que ficou em 3,49%. Em valores, esse percentual passa de 12 bilhões de reais. A maior fatia está em operações de custeio, que saltou de 1,3% em junho de 2024 para 3,37% no mesmo período deste ano. No geral, segundo o balanço da instituição, o maior fluxo de perda no segundo trimestre é o agronegócio, que aumentou de 5 bilhões de reais para quase 8 bilhões de reais, apontou o relatório. Pois é, Ana, seguimos aqui, já falamos. Né? Comentamos exatamente isso. Exatamente isso aí, né? Descasamentos do custo da produção e do dinheiro, ou do custo do financiamento, tudo junto. E ainda acrescido dessa perturbação que tem no ambiente internacional, da suspensão e do tarifácio, que pesa muito sobre o setor do agronegócio. Seguimos. Vamos voltar ao tarifácio, né? O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, o vice-presidente disse em um seminário lá em São Paulo que é a hora de acalmar os ânimos e que aposta em uma negociação com o governo norte-americano para aumentar, então, a exclusão de produtos que tiveram, então, aumento, né, nas taxas de importação. Alckmin afirmou que para o agro é mais fácil diversificar, então, as exportações do que para outros setores. Vamos ouvi-lo. Há 15 anos, os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil. Os Estados Unidos têm déficit, né, enorme de comércio, 1,2 trilhão de dólares. Mas do G20, só 3 países os Estados Unidos têm superávit: Brasil, Reino Unido e Austrália. Surpreendentemente, depois foi anunciado uma tarifa de 10 mais 40, o que totalizaram 50%. Foram excluídos dessa tarifa 45% da nossa exportação, 694 NCMs, 700 itens foram excluídos. Hoje é 12% da exportação brasileira para os Estados Unidos. 4% estão na tarifa de 50%. Qual o nosso trabalho? E nós estamos fazendo isso permanentemente. É aumentar a exclusão, mais produtos saírem da tarifa e reduzir essa alíquota. Então, a primeira tarefa é negociação. E nós acreditamos que é possível. Claro que no nosso tempo hoje no mundo não tem monotonia, mas nada como um anestesista para acalmar os ânimos, né? O segundo é, nessa emergência, socorrer o emprego e a produção daqueles que foram atingidos e os mais atingidos. E terceiro é sempre buscar mercado, né? O setor do agro é mais fácil. Se eu não vender carne aqui, eu vendo lá. Produto industrial é mais difícil. Não é tão simples essa diversificação de mercado. Não é tão simples para a indústria, mas para o agro sim, e diversificar cada vez mais, negociar, né, Ana? Aliás, pela declaração do vice-presidente, ministro titular do MEDIC, claro, a esperança é a última que morre. Nesse caso, claro, o melhor é uma negociação, mas ela está cada vez mais complicada. Depois, especialmente, da lei Magnitsky aplicada a autoridades brasileiras do Supremo Tribunal Federal.
A questão também em relação a isso, comida, ninguém pode passar sem comida e sem remédio, né, Simone? Então, são produtos essenciais. Então, o mercado é ilimitado para a comida, seja a proteína animal, seja a proteína vegetal. Essa é a questão mais importante. Então, o governo acredita, mas o setor também tem limitações e também não é de uma hora para outra. Agora mesmo o presidente Lula, enquanto o Alckmin, o vice-presidente, afaga, o presidente Lula bate. Então, aí fica mais complicado, né? Mas o papel dele o perfil do vice-presidente é exatamente pacificar, apaziguar e fazer esse trabalho. Mas, do ponto de vista político, Lula tem dado umas trombadas no Donald Trump. Então, são dois bicudos, não se beijam. E nessa questão, também o governo agora faz uma incursão pela Ásia, países importantes, a Indonésia, o Japão, o Vietnã, e eu acho que o governo poderia incluir também Filipinas, que é um país que estava fora um pouco desse radar, mas que está trabalhando intensamente para ampliar. Agora, recentemente, o presidente da ABPA, Ricardo Santin, esteve lá nas Filipinas. As Filipinas começou a abrir substancialmente o seu mercado para a proteína animal. E o embaixador brasileiro que está lá, e que eu conheço, o embaixador Gilberto Moura, ele é um grande negociador. Ele esteve antes ocupando a embaixada da Tailândia, depois ele foi para servir no Consulado Geral de Xangai, portanto, conhece o mercado da China, conhece como o sistema chinês opera e agora está como titular da Embaixada do Brasil nas Filipinas. Seria, portanto, importante que tanto o ministro Carlos Fávaro quanto o próprio presidente da República ampliasse esse roteiro, incluindo as Filipinas nesse roteiro para essa região, porque aí pode realmente aumentar ainda mais a venda de produtos que nós temos aí como grande expertise, que é a questão do agronegócio. Então, Simone, acho que, como disse o vice-presidente, ministro Alckmin, para a área do agro é comida, é um produto essencial, ninguém vive sem comida. E no caso dos manufaturados, aí a situação é diferente. A questão é que nós estamos aí bem acompanhados. Nós somos deficitários no comércio porque importamos mais, especialmente manufaturados dos Estados Unidos, alta tecnologia, e somos, então, portanto, dependentes desse mercado americano. Então, não é o caso de sermos superavitários em que eles têm o direito de fazer uma sobretaxa tão alta quanto eles aplicaram de 50%. Você falando que É claro que, nesse caso dos Estados Unidos, há um ingrediente político aí intransponível, porque ele esbarra em questões que o Poder Executivo não tem nenhuma autoridade, nenhuma possibilidade de interferir, que é o seu Poder Judiciário, que o que querem é o seu Poder Judiciário. A mesma coisa no Congresso Nacional. O Executivo não pode interferir no Poder Legislativo, porque os poderes são, numa democracia, a rigor, independentes entre si, ou operam com independência, com regimentos próprios, com toda a determinação constitucional. Então, a limitação do Executivo é exatamente essa. Como há uma má vontade da Casa Branca com um governo de esquerda no Brasil, a situação fica cada vez mais complicada. Também não pode o governo nem o Congresso entrar na seara do Poder Judiciário, que seria exatamente todas as regras institucionais, todas as regras constitucionais, todas as regras, enfim, da própria democracia, Silvana. E falando em diversificação, como o ministro bem colocou aí, você citou Filipinas, a Indonésia, um dos países mais populosos, né, do mundo, abrindo o mercado para carne bovina brasileira, para mais peças, a gente vê aí carne com osso, miúdos, sim. Enfim, a gente viu o secretário Luiz Rua, secretário de Relações Internacionais do MAPA, falando nessa abertura, né, de 400 mercados desde o novo governo Lula, ou seja, o MAPA está fazendo a parte dele, diversificando, né, abrindo mais mercados, mas tem muita coisa para acontecer, né? Tem muita pedra no caminho, né? Muita pedra no caminho. Seguindo aqui, no nosso próximo assunto, os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, eles ouviram, então, hoje, terça-feira, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, sobre os subsídios financeiros dados pela União e também os impactos nas contas públicas. A ministra incluiu aí o agro entre os principais setores contemplados. Vamos ouvi-la. O super simples é o campeão e tem que ser, né? Ninguém aqui é contra esse subsídio esses gastos tributários. Nós temos subsídios relacionados à agricultura e agroindústria, é o segundo colocado. Aí eu quis colocar aqui uma informação importante em relação
as decisões políticas que nós tomamos, para o bem ou para o mal, sem entrar no mérito. Não cabe aqui discutir se fizemos bem ou fizemos mal. Na agricultura também foram medidas avaliadas. Essas acomodações do orçamento, elas vêm fruto do novo arcabouço fiscal que nós aprovamos no Congresso Nacional. Nós queremos mais que o setor produtivo, a indústria, o comércio, a agroindústria, o agronegócio, as pessoas produzam, tenha o seu recurso para gerar ainda cada vez mais emprego, desde que a gente reprograme e tenha a coragem, que não é fácil, de fazer os cortes, combater fraude, erro e ineficiência dos gastos públicos, ao mesmo tempo, parte desse recurso é para o orçamento se equilibrar, outra parte é para repriorizar, garantindo benefícios a quem ainda não tem. É um tema espinhoso ainda, cortes? É a ministra Simone Tebet, que foi prefeita, foi senadora do Mato Grosso do Sul, de um estado que é um estado agrícola, agropecuário, muito importante. Ela sabe, conhece, por viver no Mato Grosso, da realidade. É evidente que essas subvenções ou esses incentivos fiscais que o setor recebe não seriam necessários se a logística oferecida em armazenagem, em rodovias, em fiscalização adequada, em toda a proteção de segurança jurídica que o agricultor ou qualquer empresário, empreendedor no Brasil tivesse, nada disso seria necessário que fosse feito. Ele vive num país que é contraditório. Então, o governo gasta muito e gasta mal. E o subsídio ou subvenção ou o incentivo fiscal, ele faz parte desse jogo de uma reinvenção que nós deveríamos fazer do Brasil para acertar as pontas, para evitar exatamente distorções que possam afetar a sociedade. Então, a ministra conhece, como uma parlamentar que foi, senadora, representante do seu estado, exatamente desse conflito e dessas divergências que nós temos de dizer, mas o setor recebe muito incentivo fiscal. Mas e por trás disso, o que acontece para esses setores? Qual é a proteção que esses setores têm em relação à segurança pública? Quantos são roubados nas suas fazendas? Roubo de cargas, de tudo, todo o sistema. Hoje, o crime organizado está entrando na área rural. Então, é um custo cada vez maior, além dos mercados, do produto que ele faz, os mercados também tendo efeito de reduzir ou de aumentar o preço. Então, é uma oscilação, uma insegurança de um modo geral. Então, subsídios nisso pode ser explicado dessa forma por um país ineficiente e muito caro. Seguindo, o Conselho, Ana, o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, determinou então a suspensão imediata da moratória da soja, chamada moratória da soja, acordo que restringia então o comércio e a comercialização do grão, produzido então em áreas desmatadas da Amazônia Legal. Isso lá em 2006. A medida foi então concedida em caráter preventivo. Vamos ver. A decisão atinge 30 grandes empresas exportadoras e 2 associações representativas do setor, a ABIOV e a ANEC. O CAD acusa as empresas de formação de cartel e as entidades de induzirem uma conduta uniforme no mercado. A investigação foi aberta a partir de denúncias da CNA e da Comissão de Agricultura da Câmara, com o apoio da AproSoja de Mato Grosso. As empresas têm 10 dias para deixar o acordo e, em caso de descumprimento, podem ser multas em R$ 250 mil por dia. A preventiva agora segue para análise do Tribunal do CAD, mas não há prazo definido para a decisão final. Hoje com a CNA, eles falam em concorrência desleal, prejudicando o produtor brasileiro, quando a gente fala na Amazônia Legal, e não só o produtor brasileiro, mas também o município, refletindo também nos preços pagos, o preço pago para o produtor, mas refletindo também no PIB regional. Ana, como é que você avalia? É uma decisão ainda em caráter preventivo, ainda vão ocorrer mais negociações, mas como é que você vê? Tem 2 questões, eu diria, explosivas nesse processo. Primeiro que essa demanda foi apresentada ao CAD pela Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Então, levando lá os argumentos que levou o Conselho de Defesa Econômica a dar uma suspensão temporária que pode se prolongar por 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo vai, até para chegar a esse julgamento, nesse tribunal. E aí entra 2 aspectos. A questão do cartel formado na acusação pela Comissão de Agricultura em relação ao pequeno grupo de empresas que dominam a compra
compra dessa soja. E ela se refere à soja, a moratória é da soja. Por outro lado, é aí no caso das compras feitas de áreas que foram eventualmente desmatadas ou tenham indícios de desmatamento. Então, foi um acordo firmado por esse que é considerado um cartel. Duas entidades que representam a produção de óleo e também a área das trading companies que fazem a comercialização direta do grão. O problema é que isso gera também um outro conflito com a área ambiental, com os setores ambientalistas, como até uma internacional, o Greenpeace, que entrou nessa guerra, exatamente porque foi ele um dos introdutores dessa questão no Brasil. Claro que as grandes companhias que dependem do mercado internacional, elas têm que zelar pela compliance, a famosa palavra compliance, que é o acompanhamento se está tudo dentro da regra da lei internacional. E o agricultor brasileiro, ou a entidade, ou a comissão que entrou com a petição junto ao CAD, ela questiona, mas por que só a soja? Por que só o setor de soja está nisso? Claro, ninguém quer entrar nesse processo, porque ela é a soja é a maior commodity comercializada e tem o maior peso econômico sobre a balança comercial brasileira. Então, é por isso a relevância do setor, que envolve pesos pesados, como as trades e as produtoras de óleos vegetais. Então, essa encrenca ainda vai demorar, vamos ver o que o CAD vai dizer. É uma questão política também, porque a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados resolveu entrar nessa guerra e tentar agora, pela via técnica, que é uma avaliação, digamos, especializada da concorrência econômica, para saber se esse cartel realmente está prejudicando o interesse do produtor de soja brasileiro. Essa situação ainda vai render muito pano para manga. Vai render mesmo, né? E a ProSoja, ela fala, né? Os produtores, eles preservam, são sustentáveis, praticam o que está no Código Florestal, mas diante disso tudo tem esse imbróglio todo aí que vai ser resolvido ainda nessa tramitação aí que vai acontecer lá no CAD. Vem junto com a questão do licenciamento ambiental também, que foi agora alterado, né, o sistema. Também isso, os ambientalistas que são muito organizados do ponto de vista da verbalização, a fazer uma pressão junto aos órgãos, junto à opinião pública e tal. Mas o fato é que hoje, a gente tem repetido aqui muitas vezes, quem conhece a agricultura brasileira sabe, é uma agricultura sustentável na preservação. O próprio Código Florestal brasileiro é um dos códigos mais rigorosos na preservação ambiental. Então, é uma injustiça imaginar que o agricultor brasileiro não seja um preservacionista. E quem não é preservacionista sai do mercado, sai por alguma outra razão, mas porque não está fazendo adequadamente o seu papel e está comprometendo a imagem dos agricultores que trabalham corretamente. Então, é separar o joio do trigo nessa hora e preservar a verdadeira justiça para os produtores. Seguimos acompanhando esse assunto e outros assuntos aqui. Ana Amélia Lemos, nossa comentarista aqui do canal, obrigada por hoje. A gente segue a semana com você aqui em outras análises, viu, Ana? Uma boa tarde para você. Para nós todos. Uma boa tarde para todos os nossos telespectadores também.